tecnologia está afetando claramente o modo como nos relacionamos e interagimos uns com os outros. E isso tem sido alvo de pesquisas recentes, uma vez que a tecnologia também tem afetado as famílias, os ambientes de trabalho e a sociedade numa escala maior. Mas será que a tecnologia e a conectividade também estão mudando os nossos cérebros? Será que ela tem poder de influenciar a maneira como pensamos? Um estudo da Universidade da Califórnia, realizado com pessoas iniciantes no uso da internet, demonstrou que elas tiveram um aumento de mais de 2 vezes na ativação cerebral, através das redes neurais. Mas e a espiritualidade? Será que também pode ser afetada pela conectividade? Sabemos que o nosso Deus é um Deus de relacionamentos e Ele comunica-se conosco através da sua palavra, mas Ele também precisa de uma mente limpa e clara para que possamos compreender as suas mensagens. E será que se a hiperconectividade e a tecnologia afetam tanto assim os nossos cérebros, será que também não afetam a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus? Hiperconectividade e espiritualidade. Este é o tema do programa Vida Viva, que começa agora. Esse é o programa Vida Viva que começa agora pela TV Novo Tempo e nós estamos felizes demais pela sua presença e pela sua companhia de todas as semanas. Você já pensou ou já se perguntou se o uso e o abuso das redes sociais, da internet, a hiperconectividade de maneira geral pode atrapalhar a sua vida ou pode influenciar a sua vida espiritual? Nós já falamos algumas vezes aqui que pode trazer impacto no seu convívio social, que é uma coisa óbvia, muitas vezes nas suas funções cognitivas, funções mentais, sociais, mas aí eu te pergunto, você acha que a sua vida espiritual pode ser afetada pelo uso ou abuso da tecnologia? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Daniel Contro. Olá, professor Daniel, que alegria tê-lo mais uma vez aqui no Vida Viva. Prazer estar aqui contigo novamente. Existem estudos que falam sobre isso, sobre hiperconectividade e o efeito sobre a vida espiritual? Nesse campo, Mariana, tudo é novo, não é? Há pesquisas desse momento ocorrendo também nessa área em vários lugares do mundo. Mas sim, já começam a surgir alguns primeiros estudos. E é fácil deduzir. Aliás, a Bíblia mesmo já nos ajuda a entender isso muito antes da ciência, não é? Porque se nós entendermos que o cérebro, a mente, no caso, é o centro da nossa vida e é o principal meio, né, o principal órgão pelo qual Deus se comunica mais profundamente com o ser humano, não é? Sim. Não há uma experiência mais profunda de Deus se comunicar conosco, senão pelo cérebro. Olha, se o impacto da internet é sobretudo sobre o cérebro humano, sobre a mente humana, é fácil deduzir, não é? Que também traria alguma influência. Uma influência. Você sabe que, diante da sua pergunta, eu me lembrei daquele verso assim, quando Cristo diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? O contexto dessa pergunta é de que seria quando ele vier, então no finalzinho da história, não é? Deste mundo. Sim, sim. E olha, se a gente olhar, fizermos uma relação hoje com a espiritualidade do homem contemporâneo, do homem odierno, de hoje, né? E a internet, dá para fazer essa relação claramente. E o excesso de permanência no mundo virtual, dá para fazer. Porque o mundo virtual, há uma característica da internet ou das redes, que é de soterrarem as nossas mentes, não é? Eu gosto até de pensar assim, nós somos uma geração de mentes soterradas. Explica melhor isso para nós. É a avalanche, não é? É um verdadeiro exército de informações, de estímulos, de demandas. Por exemplo, tem até um estudo de um filósofo espanhol, ele pesquisou 10 grandes centros urbanos, um deles São Paulo. Quantos estímulos que uma pessoa recebe por dia, você, eu, que moramos aqui num grande centro urbano, uma grande cidade, nós recebemos mais de 3.000 estímulos auditivos, visuais, né, sonoros, visuais por dia. É um bombardeio. É o outdoor, né, é o carro de som, é a propaganda da TV, é o anúncio na UOL, enfim. Você imagina o final do dia, o nosso cérebro, a exaustão que ele chega. É um bombardeio mesmo. Bombardeio, exatamente. Então, o nosso cérebro fica sodado, fica soterrado. Né? É forte essa expressão. Por exemplo, um dos estudos que tem, da UCLA, da Universidade da Califórnia de Los Angeles, o excesso de permanência na internet,
entre outras coisas, ele tira a nossa, ele leva a irreflexão. Oh, isso é importante. Não é? Isso tem a ver com a espiritualidade. Ele também conspira contra basicamente as funções executivas da mente, como se diz hoje. Certo. As funções de compreensão, as funções de memória, as funções de interpretação e raciocínio. Ora, portanto, tira a lucidez da mente. Claro. Não é? Se tira a lucidez da mente, é fácil entender que a minha espiritualidade vai sendo sufocada, porque como a teologia nos ensina, os evangelhos nos ensinam, há dentro de nós duas naturezas, não é? Há um homem carnal e há um homem espiritual. Okay. Qual que vai prevalecer? Não é? Aquele que for mais alimentado, estimulado. Estimulado. O cérebro não vai por inércia. Se eu não tiver desejo, vontade, ambição, busca, não é? Desejo até um pouquinho de vontade, diferente de vontade. Eu posso desejar e não sair do lugar. Claro. Eu fico lá na minha cama desejando, pensando, mas não tenho vontade de nada. Meu desejo é inócuo. Não é? Vontade já é uma coisa mais volitiva, mais ativa. Não é? O cérebro não vai por inércia, vai por si só. Eu preciso ter vontade, mas se eu não tenho espaço para refletir, não é? Para compreender, se as minhas funções cognitivas vão ficando soterradas, como é que eu vou ter uma relação mais profunda com a parte espiritual da vida, a dimensão espiritual da vida, numa relação com Deus, com meu Criador, com meu Senhor. Então, claramente, é fácil fazer uma relação de que o excesso de internet, de tecnologia, tem um autor até, que não sei se eu já me referi nele aqui uma vez conversando contigo, ele lançou um livro muito interessante, que se chama Tecnopólio. Ah, pode falar, né, sobre isso para nós. Onde ele mostra, o nome já é sugestivo, né? Monopólio? O monopólio da tecnologia. É como se a tecnologia escravizasse, aviltasse, fizesse um império sobre a mente humana, não é? E, em função disso, dificulta a nossa comunhão. Porque como é que a gente comunica basicamente com o Senhor? Pela contemplação, pela meditação, pela leitura e entendimento da palavra. Se eu perdi a lucidez, a capacidade de compreender, de memorizar, não é? De raciocinar, perco também a capacidade de contemplar, não é? E veja, não há como se aproximar de Deus, não há como desenvolver a nossa espiritualidade, não há como desenvolver esta capacidade espiritual nossa, essa comunhão, não é? Que a gente pode colocar em patamares diferentes na nossa vida, sem entendimento, sem leitura, sem concentração, sem memória, sem julgamento, não é? Sem escolha, que são as chamadas funções executivas da mente humana. Então, a tecnologia certamente interfere em tudo isso. Talvez a gente devesse, então, falar sobre o dia de descanso também das tecnologias. Você acha, então, que seria benéfico, então, para a nossa espiritualidade tirarmos alguns períodos de descanso? Assim como nós falamos sempre aqui na TV Novo Tempo sobre o dia do descanso, você acha que a gente deve também ter um dia de descanso da tecnologia? Faz todo sentido. Fala um pouquinho, estudos então, sobre médicos, isso. Você é médica, não é? Pode falar melhor do que eu, mas inclusive a medicina recomenda que até para as questões do corpo, o corpo não precisa, por exemplo, do sono, não é? O corpo descansa só por conforto. Você deita num colchão confortável por 4, 5 horas, o corpo recupera as suas energias. Agora, o cérebro não. O sono é para a mente, né? O cérebro é para a mente. O sono é para a mente. O sono é o de repouso para a mente. Isso, exatamente. Então, para o cérebro recuperar as suas energias vitais, essenciais, ele precisa do sono. Você sabe quantas formas de enlouquecer uma pessoa é não deixar dormir. Com certeza. A partir de um certo momento sem sono, a pessoa passa a ter delírios, convulsões, alucinações, não é? Antes até do que a fome. Então, claramente, um dia de descanso, de desconexão, não é? Desconectar dessa avalanche, deste exército de apelos, de estímulos, né, endógenos e exógenos que nós temos, certamente nos favorece muito essa disposição e até essa competência, né, para nos conectarmos mais com Deus e com a nossa dimensão espiritual. O estudo da Bíblia, por exemplo, numa fonte, sei lá, num tablet, numa tela, é igual ao estudo da Bíblia, livro, papel? Diz para mim se é igual ou não. Pois é, aí há estudos conclusivos e incontestes sobre a diferença entre ler no papel e ler na tela. Há prejuízos para a leitura na tela, que alguns
estudos mais precisos chegam a apontar para 30% de prejuízo. Olha que interessante. Quer dizer, há vantagens na leitura no papel. Né? Por que, basicamente? Só para o telespectador ter uma noção mais específica disso, mais clara. A luminosidade, ela desfavorece a concentração e a retenção. Tá. Então, aquele aspecto luminoso da tela, tanto é que a Amazon, por exemplo, está derrubando rios de dinheiro em pesquisas para construir telas muito semelhantes ao papel. Não é? Tanto a textura, que aí é o maior desafio, a cor não, a cor mas a textura, porque quando você tem o papel na mão, você está trabalhando mais sentidos do que só... Não é só visão, Não é só visão, isso. Por exemplo, até o cheiro, o olfato do papel, não é? O tato para você manipular. E, sabe o livro, velho ou novo, quando você manipula, ele exala algo mais do que só a letra. A experiência da leitura, né? A experiência da leitura. Então, naturalmente, quanto mais contato você tem com as coisas espirituais, mais você alimenta a tua natureza espiritual, você fica uma pessoa mais sensível, né? Vai ficar uma pessoa com uma maior disponibilidade para as coisas espirituais. Mas cuidado, às vezes, há diferença. Por exemplo, quando você escreve também as coisas, conteúdos, textos, você grava melhor do que quando só lê. Ou digita, por exemplo, faz diferença. Boa essa coisa do digitar. Bem lembrado, porque quando você digita, você está usando a memória de curto prazo, a memória RAM do computador, por exemplo, não é? Certo. Aquela memória, a memória que fica no teclado. Quando você escreve, é como se você estivesse digitando no HD, na memória de longo prazo. Uma outra palavra, eu não entendo muito tecnologia também. Quando você só lê, você está escrevendo na areia. Quando você escreve, você está escrevendo no mármore. Né? Os antigos diziam isso. Não é? E tem todo sentido. Então, escrever, fazer resumos, né? Ler em papel, fazer resumos, você grava mais, aprende mais, se apropria mais e aquilo se deposita na memória perene ou de longo prazo, como diz a neurociência. Então quer dizer que o livro não está fadado ao fracasso com o advento da tecnologia, não, né? Curiosa essa observação sua. Muita gente achava que o livro ia morrer, não é? Claro que afetou, mas propriamente não caiu o número de leitores de livros. Olha, e os novos leitores, então? Se tanta gente está lendo nos e-books, em tablets, etc. São novos leitores mesmo. Não é? Quer dizer que isso está melhorando, na verdade, a quantidade de leitores. Essa é uma coisa curiosa. Os jovens, por exemplo, que não liam livros, passaram a ler em tablets. E há pessoas que leem, naturalmente, nas duas tecnologias, não é? Mas, propriamente, tem essa linha nova de livros que vão saindo agora só eletrônicos, né? Os capítulos vão sendo divulgados, o autor vai cobrando por capítulos, tem um nome próprio para isso, não estou me lembrando. Mas eu sei que os Kindles, por exemplo, os e-books, não foram o sucesso extraordinário que se imaginava, porque não conseguiram substituir os livros. O grande impacto, né, isso foi na imprensa escrita, né, jornais, revistas, sim. Aí sim, é só olhar o que está acontecendo no mundo. Mas voltando à questão da espiritualidade, a relação é muito clara. Alimentou mais a tua parte espiritual. Então, se você fica muito tempo nas redes, presa só nas notícias, na avalanche de informação, um autor, o Postman mesmo vai dizer, no seu livro Tecnopólio, ele vai dizer que nós somos uma geração dominadas pelo instantâneo. E também dominados, sobretudo, ele chama de endeusamento da irrelevância. Forte, né? Olha que interessante, fortes. Ficou marcante para mim quando eu li endeusamento da irrelevância. Então, nós ocupamos muito tempo, nós endeusamos o que é irrelevante. Aquilo que se fala geralmente, né? Olha, eu posso falar no Facebook, fui na quitanda, fui fazer a unha. Por que isso? E também é uma sociedade muito vazia por dentro, porque ela exterioriza demais, mas não tem muita coisa por dentro, porque ela exterioriza o banal, o frívolo. A Bíblia, ela traz orientações para nós sobre aquilo que deve ocupar a nossa mente. Isso vale também para essa questão, né? O uso, muitas vezes, das redes sociais e falando sobre frivolidade faz com que a gente ocupe a nossa mente com coisas que a gente não deveria tomar tanto tempo, não é? Perfeito. Olha o que o apóstolo diz, o apóstolo São Paulo, por exemplo, fala assim, não é? Renovar a vossa mente pelo culto racional. Não é? Então, a mente é renovada pelo culto racional. E aqui a gente tem um outro livro, tem um livro muito interessante, que ele chama iBrain.
né? Não tem o Wi-Fi, né? Não tem o iPhone, não tem o iPad. Né? iBrain. iBrain, quer dizer, iCérebro, não é? É um autor americano que ele lança muitas pesquisas, né? Muitas pesquisas, muitos dados nessa área. E, basicamente, ele vai entrar por uma linha de, assim, a internet tira as nossas capacidades, então, de refletir, de pensar e as chamadas habilidades finas da mente. Por exemplo, discernir entre o falso e o verdadeiro. Olha que interessante. Olha só. É como se a internet lentificasse a nossa capacidade de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E aí, se você fizer uma relação com Bauer, né, da modernidade líquida, do mundo líquido, né? Então, o iBrain e o iPhone, o iPad, o autor tenta fazer um jogo, né, de que a nossa mente hoje é AI. Né? E aí, se você fizer uma relação com a modernidade líquida, que fala exatamente na sociedade que consagrou, né, a ausência de paradigmas, né, a ausência do certo e do errado, que endeusou o relativismo, imagina isso, que consequência também. Quer dizer, a partir do momento que eu aboli os absolutos de Deus... É isso que eu ia te falar. Isso traz um impacto direto sobre a espiritualidade, direto. Né? Porque aí o indivíduo curta a vida, né? Como é que se fala? É o carpe diem, Carpe diem. Né? Como a vida é curta, então eu tenho que tirar dela o máximo de prazer e hoje, de preferência hoje. Ora, isso tudo vai... Eu vou te dar uma ideia. As sociedades mais evoluídas, que são as mais informatizadas, vamos dizer assim, que têm maior tempo de permanência em rede, embora o Brasil não seja nem um país evoluído, mas ele é informatizado. Sim. Tanto é que nós somos os campeões de permanência em rede, os campeões mundiais de permanência. Mas as sociedades mais evoluídas e mais informatizadas, elas também são as sociedades com maior número de apostasia. Por exemplo, a Europa hoje já é considerado um continente pós-cristão. Olha aqui. Pós-cristão. Não é mais cristão. Uma última pesquisa mostrou na Inglaterra e França, só 4% da população desses países reconhece alguma necessidade espiritual. Olha que dão algum valor para as igrejas, para as religiões ou para a religiosidade. 4%. Sabendo que esses países já foram o centro do cristianismo, não é? É, o berço. Centro, o berço do cristianismo. Então, pós-cristão, não é? Aí eu te pergunto, como é que... Porque assim, o uso da internet, da tecnologia, ele também pode ser benéfico para a espiritualidade. É uma forma da gente poder pregar e falar de Jesus, falar para outras pessoas. Nós estamos numa TV, nós estamos falando através... Você aí na sua casa pode nos assistir, de onde você estiver. Então, a gente não pode negar que tem o seu benefício. Mas aí a minha pergunta para você é... Como a gente consegue atingir o equilíbrio entre utilizar isso que é uma maravilha, uma invenção que veio mesmo para acrescentar, de forma a não prejudicar aquilo que eu tenho de mais importante, que cultivar, que é a minha vida espiritual, a minha vida com Deus? É indiscutível que a internet é um prodígio, não é? A maior invenção de todos os tempos. Agora, é o uso, não é? Porque se eu posso usar isso exatamente para pesquisar, para entender os tempos, né, bíblicos, os personagens bíblicos, me aprofundar num conteúdo teológico, né? Há tanta coisa maravilhosa nesse campo, né? Escatologia, mesmo nessa área de arqueologia, né? Confirmando que a Bíblia é um livro histórico, ao mesmo tempo é um livro também de grande espiritual, de grandes verdades espirituais. Então, é perfeitamente possível usar a internet para isso. Não estamos aqui para demonizar a internet, sim, não é? Sim. Mas o uso, se eu usar mais tempo com coisas frívolas, como você falou, com coisas, né, banais, superficiais, eu vou estar empobrecendo e idiotizando a minha própria mente. Você sabe que uma das coisas terríveis é a própria linguagem, não é? O uso da linguagem desenvolve ou não o cérebro. Olha, isso Salomão já havia adiantado para nós, não é? Salomão havia dito assim, que a má linguagem, a linguagem torpe, corrompe o caráter. Olha que interessante. Aliás, você sabe que nesse iBrain, o autor diz que uma das coisas que são afetadas no uso excessivo das redes é exatamente o caráter. Porque é como se as pessoas ficassem líquidas. É. Então, elas não têm referenciais,
não é? Elas não têm identidade, porque nós somos, como é que a gente faz? A nossa identidade é feita do quê? De memórias. Né? Então, se tudo é líquido, imagina, o que é líquido, não é? Então, nada é certo, nada é errado, o certo é o que eu acho, não é o que o outro acha, o que é certo para você. E o que é certo para mim não é certo para você. Então, os absolutos de Deus, as verdades absolutas foram abolidas e colocadas no lugar o quê? O líquido. Olha que né? interessante. O relativismo absoluto, o hedonismo. E aí, nós não temos tempo para considerar, mas veja o número de suicídios como está crescendo no mundo, o isolacionismo, a solidão, o solitário entre as multidões. Né? Com certeza tudo isso traz impactos nessa questão da solidão, e isso com certeza também afeta a espiritualidade. A gente precisa encerrar, mas eu queria fazê-lo pedindo que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo. Pode olhar ali para aquela câmera e deixar um recadinho para quem nos assiste. Meu recado é que você use a internet, use tudo que estiver disponível hoje, mas use com equilíbrio e buscando sempre assim, uma intimidade maior, cultivar as funções mais altas e refinadas da sua mente para se conectar com o seu Criador também. Muito obrigada pela sua presença, professor Daniel. Sempre é muito bom, aprendemos muito com o senhor e gostaríamos de tê-lo mais vezes aqui conosco, viu? Muito obrigado. E a você que ficou conosco, é o nosso companheiro de todas as semanas, eu gostaria de fazer um convite, como a gente falou, com equilíbrio. Acesse as nossas redes sociais, curta a nossa página no Facebook. Você que gostou desse programa, assista lá o nosso canal no YouTube, acesse o nosso canal e veja esse programa e indique para alguém. A minha última dica para você, quem pode te dar a orientação sobre o equilíbrio é o nosso Criador. E mais uma coisinha, procure também praticar o descanso também das redes sociais, o descanso da hiperconectividade e experimente o que é estar em alguns momentos a sós com o nosso Criador. Certamente vai fazer muito bem para você e para sua família, você vai viver melhor. É isso que a gente deseja para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Mariana, que assunto maravilhoso e muito importante para a nossa vida. Queridos, nós estamos vivendo um período difícil da sociedade humana, nós estamos vivendo na pós-modernidade. Alguns acham que nós estamos vivendo na crise da modernidade, alguns pesquisadores, mas a grande realidade é que nós estamos vivenciando momentos difíceis. E por que nós estamos vivenciando momentos difíceis na sociedade humana? Porque a pós-modernidade ou a crise da modernidade não nos responde algumas perguntas. Isso porque a crise da modernidade ou pós-modernidade nos trouxe alguns aspectos que têm destruído a nossa espiritualidade. Nós temos dedicado muito tempo às outras coisas e não a Deus, e com isso a palavra de Deus ela está morrendo na nossa vida. A espiritualidade está definhando em nosso ser. E o que a pós-modernidade nos ensina? Não existe mais a verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade absoluta e nós, cristãos, acreditamos nisso. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé. A pós-modernidade ensina que a nossa sociedade, o nosso mundo, se tornou indefinido nos elementos importantes da vida. Isto é o relativismo. Tudo é relativo, não existe mais o certo e nem existe o errado. Entretanto, a palavra de Deus vem nos trazendo uma mensagem atual para os nossos dias, a realidade dos nossos dias. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 4, e veremos o que está escrito nas Santas Escrituras. A palavra de Deus nos diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esta é a realidade humana nesta terra. As pessoas não estão mais ouvindo a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, porque estas pessoas têm dedicado muito tempo a outras coisas, aos negócios, a vida na comunicação social, a vida na internet, e a palavra de Deus ela está definhando na vida das pessoas. Entretanto, isto é apenas uma crise, porque a palavra de Deus ela é verdade absoluta para a nossa vida, para o nosso ser. Por quê? Porque a pós-modernidade, ou crise da modernidade, não respondeu algumas perguntas de caráter humano. Por exemplo, ela não respondeu quem sou eu, quem é você. Ela não respondeu por que você existe, por que você veio a esta terra.
Ela não respondeu porque as coisas estão dando errado. Ela não respondeu como faremos para consertar as coisas erradas deste mundo. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina. Abra a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí na sua casa neste momento, em Gênesis capítulo 2, e nós leremos o versículo 26. Veja o que diz as Santas Escrituras: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Você foi feito à imagem de Deus, mesmo através do pecado, mesmo por causa do pecado, esta imagem ainda existe na sua vida, está latente, mas ela existe na sua vida. Ou seja, a luz de Deus está presente em seu ser. E se a luz de Deus ela está presente em seu ser, significa que você tem que refletir este amor de Deus. Você quer uma prova que você é a imagem de Deus? Mesmo você não conhecendo Deus, você tem vontade de Deus. Mesmo você não conhecendo Deus, você tem vontade de fazer coisas boas. É a imagem de Deus que está ali, latente, mas ela precisa ser restaurada para que a imagem de Deus seja plena em seu ser. E como será restaurada? E eu quero encerrar com esse texto da Bíblia. Nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 3, o verso 10, e nos diz: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Meu querido, se você se revestir da pessoa de Jesus Cristo, se você se revestir de Jesus Cristo na sua vida, você se tornará um novo homem, uma nova criatura. A imagem de Deus será despertada em vosso ser e você dedicará tempo ao Senhor. A sua espiritualidade não será mais uma espiritualidade morta, latente, mas será uma espiritualidade viva. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo. Um grande abraço e até a próxima.